A pastora Marinês falou sobre construção. Então eu queria fluir com vocês. É um culto profético, né? Então eu não vou me preocupar muito com ensino, nem com formalidades. Eu quero fluir com você na revelação. Amém? E o Senhor mostrou para ela sobre construção, que havia uma caçamba, não é isso? Onde o entulho estava sendo jogado, e aí estava começando uma construção, uma reforma, algo estava sendo feito de novo. Porque se tem a caçamba lá, quer dizer que tinha coisas lá dentro daquela casa que precisavam ser retiradas, né? Precisavam ser destruídas, derrubadas. E aí o que acontece? Quando a gente começa uma reforma dentro de casa, a primeira coisa que as mulheres principalmente se incomodam muito com isso, a primeira coisa que acontece é que a gente se incomoda com a bagunça. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, não se incomode com a bagunça. Porque Deus está fazendo uma reforma. Amém? Deus está fazendo uma reforma. Tem algo acontecendo na sua vida. E aí as coisas ficam bagunçadas, ficam fora do lugar. É a primeira coisa que acontece. Quem está anotando, vai anotando aí, porque é profético para a tua vida. Elas ficam fora do lugar, porque precisam ficar fora do lugar. Só que se a gente não entende que Deus está tirando essas coisas, está quebrando essas paredes, ou está tirando essas coisas do lugar, para construir algo novo, a gente não consegue entender o processo dele na nossa vida. E aí a gente começa a reclamar. Mas por que fez isso comigo? É ou não é, irmã? Mas Deus, por que o Senhor me tirou desse lugar? Por que o Senhor me tirou? Meu Deus do céu, estava tão bom no meu conforto. Quando o Senhor começa a fazer uma reforma, Ele nos tira da nossa zona de conforto. E eu estou falando tudo isso em cima do que o Senhor revelou para a pastora, porque eu estava ali e o Senhor estava me falando sobre algo novo. Algo novo. É tempo, e nós vamos ler esse texto de Miqueias 4, que diz: é tempo de trocar as lanças pelas pás, de trocar as espadas pela enxada. Então prepare-se para sair da sua zona de conforto. Quando a gente vai fazer uma... Quem já fez reforma em casa? Levanta a mão. Já fez, né, irmão? A senhora já fez também. Eu vou falar com mulher, porque mulher se incomoda mais com isso, né? Quando a gente começa a fazer reforma em casa, ou vai fazer, qual a primeira coisa que a gente faz? Primeira coisa. Uma bagunça. Mas antes de começar, qual a primeira coisa que a senhora vai ver se tem? Dinheiro. Eu preciso ver se eu tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer uma reforma sem dinheiro? Não tem como. Aí a segunda coisa, eu vou procurar um profissional. Tá anotando aí, gente? Aí eu vou procurar um profissional. Eu achei um bom profissional. Tudo isso leva tempo, não leva? Leva tempo para eu conquistar o dinheiro, leva tempo para eu achar um bom profissional. Mas você já está planejando reformar. Não é assim? E aí você começa então uma fase de planejamento. Igreja, o Senhor está chamando você para um planejamento. Para um tempo de planejamento. E não é só porque vai reformar o que estava velho. É porque o Senhor está construindo também algo novo. E aí quero declarar essa palavra sobre coinonia, sobre a igreja. Se prepare para crescer.
se planeje. Pode ser que agora você olhe a sua casinha e você fala assim: meu Deus, mas está tudo bagunçado. Não é assim? Que até mulher, eu estou fazendo cara de mulher que reclama da bagunça, né, irmã? Mas que bagunça que está aqui, meu Deus do céu. Quem já fez reforma em casa sabe que é assim, né? E a gente reclama que está uma coisa fora do lugar. Aí o pedreiro vai lá e quebra a parede, sai pó. E a gente faz o quê? Reclama. Segunda coisa, pare de reclamar. Chega. Tem um texto em Jeremias que o Senhor me fez lembrar agora. Só que eu não me lembro onde é que está. Se alguém tem celular aí, pode até procurar para nós. Tem um texto em Jeremias que fala que a reclamação é um dos primeiros versículos de algum capítulo que eu não me lembro. Que a reclamação atrai o deserto para as nossas vidas. Então, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Se você não entendeu ainda, pare de reclamar. Porque esta bagunça, quem está fazendo é Deus. Deus te tirou do lugar, Deus tirou coisas do lugar, e Ele vai continuar tirando coisas de dentro de você. Porque Ele quer te fazer crescer, evoluir. Tem coisas que talvez você perdeu financeiramente e não sabe por quê. É porque o Senhor está fazendo, está construindo algo na tua vida, está construindo algo na igreja, está construindo algo conosco, entre nós. E para continuarmos essa revelação, abra primeiro comigo aí em Miqueias 4. Irmão, toca aquela canção que você estava cantando. Maranata. Que fala: tem fogo nos olhos e eu não imaginava. Isso aí, dedilha essa daí que o mover está nela. Amém? Miqueias 4 eu vou ler na Bíblia Mensagem. Porque na Bíblia Mensagem, ela tem uma tradução mais adequada para o nosso entendimento de hoje. Amém? E ela diz assim: mas, primeiro versículo, quando tudo tiver sido dito e feito, o templo do Eterno no monte, vírgula, estabelecido em definitivo, vírgula, vai dominar as montanhas, elevando-se acima de todas as colinas da região. O povo vai afluir em massa para o templo. Olha isso. E muitas nações farão excursões para conhecê-lo, dizendo: vamos subir o monte do Eterno, vamos ao templo do Deus de Jacó. Ele vai nos mostrar como devemos viver. Vamos conhecer o tipo de vida que Deus quer. Olha que profundo. O verdadeiro ensino sairá de Sião. A revelação do Eterno virá de Jerusalém. Ele estabelecerá justiça nas nações mais conturbadas e resolverá disputas em lugares distantes. Trocarão as espadas por paz. Trocarão as espadas por paz. Não é paz, o shalom, é a pá de carregar areia. Cadê? Onde eu parei? Trocarão as espadas por paz, as lanças por rastelos e enxadas.
As nações vão parar de guerrear umas contra as outras. Não vão mais aprender a matar umas às outras. Cada homem poderá sentar-se debaixo da sombra de sua árvore. E cada mulher cuidará em paz do seu próprio jardim. O Senhor dos exércitos de anjos diz isso. E Ele quer dizer isso mesmo. Olha, o texto fala. É isso mesmo que Ele quer dizer. Está entendendo, irmão? Versículo 5. Enquanto isso, todos os outros povos vivem como querem, escolhendo os seus deuses. Mas nós vivemos honrando o Eterno e somos leais ao nosso Deus para sempre. Naquele dia, diz o Eterno, presta bem atenção. Naquele dia, diz o Eterno, ajuntarei todos os feridos e despatriados, todos os que machuquei e expulsei. Por que ele fala machuquei? Como em Oséias ele diz, ele fez a ferida e ele a sarará. Eu vou explicar isso depois. Transformarei os feridos numa tropa especial. Gente, é muito forte essa palavra. Meu Deus. Farei uma grande, não precisava nem pregar, só ler, já vamos orar e boa, né? Tipo assim, né? De tão explicativo que é. Farei uma grande nação, como aqueles que há muito se perderam. Um caso de sucesso, para mostrar a eficácia do governo do Eterno. Enquanto eu governar com base no Monte Sião, daí e para sempre. E vocês errantes em volta de Jerusalém, que se espremem em barracos caindo aos pedaços. A glória que havia antes estará de volta. A filha de Sião será outra vez o centro do reino. Então, por que a histeria a respeito do grande dia do juízo? Vocês ainda têm um rei, não têm? Mas talvez ele não esteja cumprindo o seu dever. E vocês estão em pânico, parecendo uma mulher em trabalho de parto. Bem, vão em frente, contorça-se e grite, filha de Jerusalém. Você parece mesmo uma mulher que está dando à luz. E logo, logo, você estará fora da cidade, caminhando e acampando a céu aberto. E então chegará a Babilônia. Aí ele começa a falar do juízo de Deus. Esse texto ele está falando profeticamente de um tempo que ainda viria. E esse rei que ele está falando aqui é o rei daquela época, daquela cidade, a autoridade política daquela época. O texto aqui começa a falar que ele vai estabelecer o templo. Esse ano o Senhor nos deu uma palavra profética que fala sobre Isaac. E também nos deu esse texto dizendo que uma das coisas que ele fará esse ano aqui na nossa região é estabelecer as igrejas locais, é levantá-las, consolidá-las. Mas em todo momento em que se começa a fazer uma reforma, em que Deus começa a pôr a mão e mexer, algumas coisas começam a ficar desconfortáveis na nossa vida, como a gente estava explicando. A gente começa a ver algumas coisas saindo do lugar ou mudando, ou sendo mudadas diante dos nossos olhos, e a gente começa a reclamar, achando que não é Deus, que o que está acontecendo é somente fruto das minhas escolhas, ou das escolhas dos meus líderes sobre mim, sejam pais, sejam professores, sejam chefes
né, do seu trabalho, sejam pastores, ou então a gente começa a pensar que essas mudanças, essas coisas desagradáveis, ruins, coisas que saem do lugar, pessoas que saem de perto da gente, a gente começa a achar que é culpa de alguém, que é culpa de alguma coisa, que é culpa do sistema. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que não é. É Deus. É Deus que faz isso. Porque Ele quer fazer uma reforma na sua vida. E o processo de cura de Deus nas nossas vidas não é como muitas vezes a gente imagina a cura aqui da nossa alma. Não é como a gente imagina muitas vezes. A maioria das vezes é um processo. E a primeira parte desse processo de cura é a decepção. Se você foi ferido em alguma área, o Senhor te fará passar pela mesma situação, mas não para ser ferido de novo, para ser curado naquele mesmo lugar. Para Ele andar com você de mão dada e falar, vamos passar junto agora por essa mesma situação, só que agora eu estou com você, agora eu te dou revelação. Mas a maioria das vezes, quando Ele começa esse processo de cura, de tirar esses entulhos de dentro da gente, a gente espana, porque a gente acha que vai sofrer de novo as mesmas coisas. E eu estou aqui hoje para dizer para você, você não vai sofrer de novo as mesmas coisas. É o Senhor. É o Senhor quem está fazendo isso. É o Senhor quem está levantando vocês. É o Senhor quem está cuidando de vocês. É o Senhor quem está pegando pela tua mão e dizendo, deixa comigo. Eu vou fazer essa reforma. Confia em mim. Só confia em mim. E às vezes é tão difícil confiar em Deus, né? A gente tem dificuldade de acreditar num Deus no impossível. A gente tem dificuldade de acreditar nisso. Não é verdade? Às vezes aparece uma situação diante dos nossos olhos, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. A primeira coisa que a gente faz é sair chutando balde. Ao invés da gente colocar a esperança nele. E eu sei que enquanto eu estou falando e explicando o que você está vivendo, o Senhor está colocando as coisas no lugar aí dentro de você. Há um processo interno de Deus aí. Porque uma palavra profética, ela constrói e destrói coisas. Quando Deus chamou Jeremias, Ele disse, você terá uma palavra para destruir, para construir, para alinhar, para derrubar, para levantar. Então enquanto nas quintas-feiras a palavra profética está sendo ministrada aqui, ela vai estar derrubando, ela vai estar construindo, ela vai estar te exortando, ela vai estar te avivando, ela vai estar te encorajando a continuar e a confiar em Deus. É isso que o Senhor está fazendo aí. Então é tempo de trocar a espada, Ele disse. Quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente sai atacando as pessoas. Então é hora de você pegar, faz assim com a sua mão. Sua espada está aí na mão. É hora de você pegar a sua espada e colocar na bainha. Põe aí na sua bainha, profeticamente. E agora toma pá. Faz assim, ó, pega uma pá aí do chão. Levanta a sua pá assim para cima. Senhor, eu vou construir. Diz para ele, Senhor, eu vou tirar o lixo da minha vida. Eu vou tirar os entulhos. Eu vou desentulhar os meus poços. Senhor, eu troco a espada. Eu troco a acusação. A luta. De lutar contra o Senhor, eu paro hoje. E eu troco pela pá. Para construir com o Senhor. E participar daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, nessa obra que o Senhor está executando na minha vida. Amém? Glória a Deus.
Há um processo de Deus. O que a gente fez aqui foi uma declaração e um ato profético. Um processo de Deus acontecendo na sua vida. Tem uma pessoa na Bíblia que é Isaac, que nos leva a pensar nesse processo de construção de Deus. Eu quero que você abra comigo aí em Gálatas, em primeiro lugar. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Oh, Jesus. Nos olhos eu não imaginava que era tão linda assim, que era tão linda assim. Gálatas 4, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos, fala alto aí, somos filhos da promessa. Como? Então repete comigo de novo. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Como? O que é ser um filho de uma profecia? O que é ser um filho de uma promessa? O que é ser uma profecia na vida de alguém? Porque o texto está dizendo que nós somos filhos de uma profecia, de uma promessa, como Isaac foi. Você é filho de uma promessa. Você é filho de uma profecia. Deus falou sobre você. O Senhor disse sobre você nas Escrituras. A Bíblia diz que antes de você ser formado no ventre de sua mãe, Ele visitou você. Ele viu você lá no ventre dela. E Ele enxergou o seu destino. Ele viu para onde você ia. Ele sabia que nesta noite você estaria aqui ouvindo essa palavra. Ele sabia que você ia estar num processo de reforma, de transformação, de tirar os entulhos, numa bagunça, numa confusão. Ele sabia que nesse momento você precisaria ouvir esta palavra e entender quem você é. Há um propósito de Deus para essa reforma. Há um propósito de Deus para essa transformação, para esse novo de Deus na sua vida. Você é um filho de uma profecia, é uma filha de uma profecia, de uma promessa. Aqui a gente começa a imaginar. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você é Abraão. Deus chega para o irmão Abraão aqui e fala: olha, eu vou te dar um filho. Mas a irmã Sara está com 90 anos. O irmão Abraão com 100. Quando chegam a ter o filho. Imagina isso aí. Receberam uma palavra e demorou anos para se cumprir. Anos. Mas Abraão continuou crendo. Até nascer quem? Isaac. Quando Isaac nasce, a palavra Isaac significa aquele que ri. Foi tão divertido, foi tão incrível, foi tão maravilhoso esperar tantos anos para o cumprimento de uma promessa, que ele colocou o nome de aquele que ri, o sorriso, a alegria, porque, meu Deus, o Senhor me deu filho, depois de tudo que eu passei, eu consegui, meu Deus, passou tanto tempo, mas estou aqui, aleluia, glória a Deus. E aí nasce o Isaac, né? Aí a gente conhece a história. O Isaac começa a ser criado pelo pai e a mãe, e ele começa a ser mimado pelo pai e a mãe. Por quê? Porque esperaram muito tempo. Esperaram muitos anos para viver aquilo, e eles começam um processo com Isaac de mimá-lo. É maravilhoso demais, eu tenho que cuidar desse menino de tudo que é jeito. E o menino começa a ser mimado.
o abençoado do Isaac. Como que a gente sabe disso na Bíblia, pastora? Isaac não escolheu a esposa dele, irmão. Foi o pai que escolheu. Você quer alguém mais mimado que isso? Né? O pai mandou buscar uma mulher para o filho. Havia um processo na vida de Isaac. E esse ano o Senhor nos deu uma palavra sobre isso. Falando sobre isso, que esse é um ano em que nós deveríamos entender esse processo de ser filhos de uma profecia, de ser o cumprimento de uma profecia dada a alguém lá atrás, que não foi para mim. Se eu e você somos Isaac, nós não ouvimos essa profecia, até então, que daqui a pouco nós vamos ouvir. Nós não ouvimos essa profecia, quem ouviu foi o pai. Aí o filho nasce, o filho mimado, fica adolescente, hashtag chateado, né? O adolescente, quem tem filho adolescente? Então, aí adolescente, tralalá, né? E o pai falando para ele: meu filho, você tem uma promessa, há uma profecia a seu respeito. Deus desceu e falou comigo. Deus mandou anjo para falar comigo. Eu sei que você é uma profecia. Você é uma profecia, você é uma promessa. E o menino: tá, pai, que legal. Cresce, casa, passa por crises junto com o pai, mas ele ainda não tinha uma compreensão profunda do que isso significava. Até que ele é convocado a passar pela primeira crise de fome naquela região. Quando ele vai para a primeira crise, em Gênesis 26, abra lá comigo. Gênesis 26. Versículo 1, diz assim, 26, versículo 1. Todo mundo achou? Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aqui nesse momento, Isaque é apresentado para uma crise. E agora ele tinha filhos, ele tinha os seus negócios, que naquela época um agricultor e um criador de gado era um negócio que havia, né? Tinha os seus negócios. E ele começa a passar por um tempo de inflação, um tempo de crise, um tempo de, sei lá, um tempo em que havia muita escassez na terra, não havia água, não havia nada, não tinha como plantar. Por isso começou a ter fome. Não parece com os dias de hoje? Mas Isaque estava ali tentando administrar a sua vida. E ele escolhe fazer a mesma coisa que o pai fez. Ele se lembrou. Aqui está dizendo que ele passou pela segunda fome. Vocês leram isso comigo? Foi a segunda fome. A primeira fome foi com o pai dele. Então ele olha para essa circunstância e fala: eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Você olha para a sua vida, para a sua circunstância e pensa: eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Eu vou fazer a mesma coisa que aqueles que me antecederam fizeram. Eu vou procurar alguma coisa para fazer que seja familiar, que seja confortável, que eu já vi fazer antes, para eu poder resolver minha vida. Não é assim que a gente faz? A gente busca conselho no passado, naquilo que os outros já fizeram. Então a gente pensa: se deu certo lá, vai dar certo comigo, eu vou fazer também. Só que não. Deus estava chamando Isaque para um novo tempo na vida dele, para administrar algo, não mais pela promessa que ele recebeu do pai, de uma profecia que foi dada para o pai, mas agora para algo que Deus estava chamando ele para fazer, algo novo, para ele entender. Deus está te chamando para algo novo,
para algo diferente daquilo que você está vivendo hoje. É por isso que essas coisas estão tendo que ser derrubadas, destruídas, arruinadas. Por isso que você está tendo que deixar coisas no passado. Por isso que você está tendo que deixar sentimentos aflorando e todo mundo vendo coisas ruins, às vezes, que você sente, que nunca falou para ninguém, para poder ser arrancado para fora, para poder ser tirado de você, e você nunca mais sentir essa dor, nem essa tristeza, nem esse momento, nem reviver mais aquilo que aconteceu. Por quê? Porque o Senhor tem algo novo para fazer. Ele está te chamando a administrar um tempo de uma forma completamente diferente do que todo mundo já fez. E aí no versículo 2 a gente vê: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender hoje é que o Senhor está dizendo para nós: não saia do lugar onde você está. Ainda que haja fome, seca, ausências, o Senhor está dizendo: pare aí, nesse lugar, e fique aí. Não saia dessa cidade, não saia da sua casa, não saia dessa igreja, não saia do lugar onde Deus te colocou e plantou. Porque o Senhor tem um plano. E aí ele fala: não saia, não desças ao Egito, habita nessa terra. Então ele usa dois termos. Ele diz: não desças ao Egito, ou não saia procurar ajuda no lugar onde não existe. O teu pai no passado foi lá, mas não é mais hora de ir. Não é mais. Então não vá lá para fora, não saia. Fique aí onde eu te mandei, fique nessa posição que eu te coloquei. E depois ele diz: habita na terra. Quando ele fala habita, ele está dizendo: vai nesse lugar e constrói uma casa. Porque ele não morava lá. Levanta a tua tenda nesse lugar, fica aí, constrói algo aí. Abra os teus olhos para enxergar o que Deus está fazendo com você nesse lugar. Porque a reclamação, ela faz com que você não enxergue o que Deus está fazendo. A reclamação, ela te faz descer ao Egito. Você erra o caminho, você sai do lugar onde o Senhor vai te abençoar. E o lugar onde o Senhor vai te abençoar é esse lugar onde você está agora. É por isso que ele está falando: pega a pá, troque a espada pela pá, pegue a enxada, comece a construir. Esse lugar, esse ambiente onde você está é o ambiente que Deus quer que você esteja. Não saia daí. Não saia desse lugar. Ah, pastora, mas não tem comida, não tem nada, não tem água. O Senhor te dará o caminho certo, a direção certa. Ele te mostrará por onde você deve andar. E aí, no versículo 3 ele diz: peregrina nessa terra. Então não é só habitar nela, ande por ela. Sem querer ele já estava recebendo a profecia que o pai dele recebeu: ande pela terra prometida, porque um dia te darei ela por herança. Mas o Senhor não disse isso para ele, só disse para ele: não desça para o Egito, fique aí, ande nessa terra, peregrine sobre ela. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós: ó, para de reclamar, Cris. Para, Cris, de reclamar e veja o que eu estou fazendo nesse lugar que eu te coloquei. Esse lugar espiritual onde você está, né? Olhe em volta, o que você pode fazer? Vamos dar o exemplo da igreja. Olhe em volta, o que você pode fazer na igreja? Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Ao invés de reclamar, pegue a pá, irmão, e fala: pastor, estou aqui com a pá, o que eu faço? Ai, chegou até a me arrepiar. O que eu faço? Eu estou disposto. Sabe o que é ministério, irmão? Talvez alguém pode me entender errado, mas eu vou explicar depois. Ministério é alguém que não tem capacidade de fazer o que Deus quer que ele faça. Porque as coisas que Deus faz, só Ele faz, e Ele faz através de nós, mas quem faz é Ele. Estão me entendendo?
Ministério é alguém que é chamado incapaz, improvável, não tem condição nenhuma, mas o Senhor chama. E aí qual é a resposta de quem é chamado? Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que fazer, mas estou disposto e disposta a aprender. Estou aqui disposto e disposta a percorrer esse caminho contigo. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor parar, eu paro. Porque eu quero aprender com o Senhor. Então esse ano, essa década é o ano que a gente vai ouvir. Alguns ministérios dos Estados Unidos falam que é o ano do ouvido, né? 5.000, até por conta de uma análise que eles fizeram do número. 5.700, não me lembro mais. 69, 70, sei lá, que ano que está. Mas a ideia é que é o tempo de você ouvir o que o Senhor tem para você. Só que você já foi conversar com alguém que reclama, irmão? Você já foi? Já sentou do lado de uma mulher que reclama? Ele já fez assim. Não vai dizer que é sua mulher, irmão, você é casado. Não pode falar, senão você apanha. Né? Fazendo brincadeira, porque tá um mover de cura aqui muito grande. E aí você vai relaxando, porque é uma presença de segurança, né? Então por isso que eu estou brincando, para você prestar atenção no que eu estou falando. E aí você senta perto de um homem que reclama. Homem é pior ainda para reclamar, meu Senhor amado. Aí a mulher fala a mesma coisa várias vezes, mas o homem, santo Deus de Israel. Aí a pessoa reclama. Você chega com uma boa notícia. Você chega em casa com uma boa notícia, né? Pensa aí, eu chegar em casa, nossa, eu vou contar pra ela. Que aí você chega em casa, porque o cachorro comeu meu sapato, porque as crianças sujaram toda a casa. E reclama. Você se cansa tanto de ouvir a reclamação que você não fala a bênção que você está carregando. Está entendendo isso? Quando a gente reclama, a gente deixa de construir, a gente para criticar. E quando a gente vai ver, a gente não tem mais nada, nem Jesus no coração. Porque no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E aí você vai parar, vai ser atraído para o deserto, como diz o texto em Jeremias. Eu vou ser atraído para o deserto, onde a minha alma vai ficar peregrinando só areia sem água. Sem ficar sedenta, sem refrigério. Então o Senhor está nos chamando, amados, para construir nessa nova década. Para se apresentar diante dele e dizer assim: Senhor, não sei, eu não sou capaz, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho, sei lá, eu não tenho, mas eu estou aqui, eu quero. Envia-me a mim, me ensina, me capacita, me provê o acesso ao ensino, me provê o acesso à capacitação. Eu estou aqui, quero fazer. Esse é o tempo que o Senhor levanta os seus obreiros. Nessa década nós veremos no nosso país obreiros sendo levantados, um exército de feridos, como a gente leu em Miqueias, um exército especial. Porque quando Deus levanta um homem que foi ferido em combate, quando esse homem volta para o campo de batalha, ele volta com sangue nos olhos. É ou não é? Se você é ferido, é ferida, o Senhor vai te curar. Essa reforma, esse negócio que está aí dentro de você borbulhando, é Deus mexendo dentro de você, porque você está no hospital de Deus para voltar para frente do campo de batalha, porque é um tempo em que o Senhor atrairá as multidões para a casa dele, atrairá as multidões para as suas igrejas, e vai precisar de multidões de obreiros para cuidar desse povo, discipular, pregar, evangelizar. É um tempo para isso.
Então a construção da sua vida, a reforma da sua alma, do seu coração, a mudança, o quebrantamento, seja que nome você quiser dar para isso, que se chama conversão, ela vai acontecer para que você dê frutos, para que você se levante como homem e uma mulher de Deus, não mais só para pensar na dor que carrega e no tiro que levou, mas para pensar no próximo que está caído na minha frente, ter força e graça para agarrá-lo e jogá-lo no ombro e levá-lo até o altar do Senhor. Há um propósito tudo isso que Deus está fazendo. Amém? E aí ele começa a falar, Deus começa a falar para Isaac: Isaac, eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aqui é mais uma palavra profética para a sua vida e para a nossa vida e para o corpo de Cristo. É um ano, é uma década em que o Senhor se volta para a família. É um ano em que você será uma bênção para a sua família. Porque nós passamos uma temporada, você conversa com vários crentes, você vê os irmãos todos ali sofridos. Todo mundo cheio de bala, né? De tiro. Dentro da igreja, carente, precisando ainda ser cuidado, ser ministrado. E a gente vem de uma longa temporada assim. E aí quando você olha para a tua família está abandonada, esperando você ser levantado. Então esse é o ano que o Senhor te levanta. Não resista mais ao que Deus está fazendo na tua vida, irmã. Como é seu nome? Suelen, não resista. Sabe o que significa aquietai-vos em hebraico? É pare de lutar. O Senhor te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, para de lutar. Você não luta aqui fora, mas você está lutando aí dentro. Deus está fazendo algo na sua vida. É Deus, irmã Suelen. É Deus que está fazendo isso. Não resista. Há um processo de Deus aí na tua vida. Se você veio no culto hoje, essa palavra é para você. Não é para quem não veio, não é para o outro, é para você que está aqui. É hora da gente parar de reclamar e arregaçar as mangas. Parar de olhar para a parede. A minha mãe, tadinha, ela é uma benção, minha mãe. A gente tem uma grande dificuldade com ela para reformar a casa dela. O Espírito Santo me fez lembrar disso agora. Se a gente vai fazer alguma coisa, né, amor? Né, Eza? Vamos derrubar, mãe, vamos derrubar essa parede aqui para ficar melhor, mais ampla a sala. Meu irmão, esquece. Mas porque coitadinha da parede, não vai dar a parede, não deixa eu ver a parede. E ela se apegou à parede. De 70 anos a parede tem já. E ela não quer largar a abençoada da parede. Tá feio aquele negócio. Ela não quer a parede, deixa a parede aí. Para que fazer bagunça? A gente é assim, gente. Tem coisas, tem sentimentos aí dentro de você que você está apegado há anos. Para que derrubar essa parede, Deus? Eu vou lutar com Deus. Aí você vira Jacó lutando com Deus no vale. Aí veio Deus e feriu sua coxa. Sabe que nervo é aquele que a gente fala que é a coxa? A gente pensa, eu pensava, não sei você, que era aqui na frente. Vocês imaginavam isso também ou não? Quando eu falar feriu a coxa. Feriu aqui, sei lá, feriu. É o nervo ciático. Quem já sofreu de dor no nervo ciático? Deus feriu o nervo ciático de Jacó. E ele ficou mancando. Quando Deus vem aqui e fala toda a profecia para ele, ele está dizendo: Isaac, agora é com você. Eu disse para Abraão teu pai, e Abraão teu pai te levantou nessa palavra, te ensinou, te exortou, te dirigiu, né? E você foi conduzido por uma palavra que alguém recebeu, mas agora eu estou te dando essa palavra. Hoje o Senhor está dizendo para você, para cada um de vocês: eu vou te dar a herança.
Eu vou multiplicar a sua sementeira. Eu vou te dar 100 vezes mais do que você tem pensado, pedido, esperado. Até de sementes que você nem sabe que semeou. Ele vai te dar, porque a gente vê nesse texto, depois você chega em casa e lê Gênesis 26 inteiro. Ele fala sobre isso. Isaac, nessa terra que Deus mandou ele ficar, colheu 100 vezes mais para cada semente. 100 vezes mais. Ele descobriu poços que o pai dele tinha cavado antes. E chegou um momento em que Deus disse para ele: olha, eu te darei largueza. Eu te darei um Reobote. Você terá largueza nesse lugar. Por enquanto está apertadinho, mas eu vou te dar largueza. Eu vou alargar as tendas da tua habitação. Eu vou firmar as estacas. Porque vai crescer, vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda. O Senhor tem um plano. E Ele está fazendo isso com você porque te ama. Porque te escolheu desde o ventre de sua mãe. Porque te chamou lá no ventre da sua mãe. Leila. Deus escolheu você lá no ventre da sua mãe, Leila. Para de reclamar, Leila. Às vezes a reclamação se torna um vício. É ou não é? E alguns sentimentos também podem se tornar viciosos. A mágoa, o rancor, a tristeza. Eu me apego à tristeza e acho bonito ficar triste, porque as pessoas vêm me consolar, por exemplo. Sabe? Ah, eu gosto de ficar gralhando, porque daí todo mundo me dá atenção. Gralhando é xingando. Ah, eu gosto de, sei lá, qual é o sentimento que está aí dentro do seu coração, que você carrega, como uma parede aí que você não quer que Deus derrube? Meu Deus. Fica de pé. Eu já estou quase passando do horário. Vamos fazer vigília, irmão. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Fecha os teus olhos agora. Eu quero pedir que todo mundo feche os olhos. Só os que têm criança, né? Que eu sei que você está cuidando do seu bebê, daí não tem problema. Mas os que podem fechar os olhos, fecha os teus olhos. Põe a mão no seu coração ou se abrace. Ou faça algum gesto aí que você se sinta abraçado por Deus. Se você é essa pessoa que anda reclamando tanto da bagunça que está sendo feita na sua vida, ou até mesmo das pessoas que foram embora, que foram tiradas do seu convívio, da sua casa, da sua vida, ou porque as coisas mudaram tanto e você está perdido no meio dessa mudança, eu quero pedir a você que coloque isso agora no altar do Senhor e diga para Ele: Senhor, me perdoa, essa é uma parede que eu não derrubei ainda. Fala qual é essa parede, qual é esse sentimento que você está idolatrando dentro do seu coração, que está te impedindo de viver a promessa, de ser um filho da promessa, de ser uma bênção na sua família, na sua casa. Talvez você está tão cansado, tão cansada de vir desses momentos de fome, de sequidão, mas o Senhor Deus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Em um determinado momento ele se encontrou com uma mulher num poço de Jacó, uma samaritana. E ele disse para aquela mulher: ei, você tem 5 maridos.
Onde está o seu marido? Ele perguntou. E ela disse: eu tenho 5. Jesus perguntou para ela: onde estão os esteios nos quais você tem se apoiado para sobreviver? Onde estão esses lugares onde você tem ido buscar conforto, consolo? Onde estão esses Egitos aí dentro de você, essas paredes? Começa a colocar isso diante do Senhor. Começa a pedir ao Senhor que venha derrubar essa parede em você hoje. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aí. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, cada irmão, cada irmã, Senhor. Eles são uma profecia nessa terra. Eles são uma promessa do Senhor. Dentro da casa deles, na família deles, eles são uma promessa de Deus. Cada vez que as pessoas olham para eles dentro do lar deles, ó Deus, eles representam uma promessa de salvação, uma promessa de transformação. Por isso, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que caiam as barreiras, que caiam, Senhor, essas paredes, que sejam destruídas todas as paredes que você tem aí como ídolos dentro de você. E o Senhor Jesus te diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e